Olá, sejam todos bem-vindos sempre a este canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos continuar refletindo, estudando, abordando as perguntas que Allan Kardec fez para os espíritos da falange espiritual, Espírito da Verdade, sob o comando de Jesus, para clarear o entendimento dos valores do Espírito dentro do seu Evangelho de luz e amor. Continuamos no capítulo 3 da segunda parte, a pluralidade das existências. Hoje vamos estudar as relações entre pais e filhos. Acompanhe comigo. O título é Parentesco, Filiação. Questão número 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Então, qual a relação que existe dos pais na reprodução, na geração dos novos corpos que terão a oportunidade de reencarnar? Nessa construção da união da família, os pais passam uma parte de sua alma ou só lhes doam o corpo? Jesus responde: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Obtuso aqui significa mais simples, mais limitado com relação à inteligência, mais rudimentar, mais embrutecido na matéria. Não significa que essa condição do caráter ou da qualidade moral será transmitida aos filhos, porque isso é uma questão de conquista da alma, e os pais não transmitem porções de suas almas para seus filhos. Questão 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Isso é uma pergunta muito comum para todo estudante, para todo iniciante na doutrina espírita. Se para cada personalidade nós vamos assumir papéis diferentes dentro da família, isso significa que essas muitas existências vão fazer com que tenhamos vários pais, várias mães, vários irmãos, vários cônjuges, várias relações, e vão estabelecer um aumento dessa condição de união de parentela? O Espírito responde: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí muitas vezes a simpatia que vem existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então é assim mesmo. A pessoa com quem nós tivemos proximidade como irmãos pode reencarnar como nosso filho, ou pode ser nossa mãe, nosso pai. Então essas relações de personalidade vão se modificando nos papéis, e as simpatias são resultado da construção do amor, da comunhão de valores que estabelecemos entre nós espíritos, que não se perde com a nova personalidade. 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? Então aqui uma colocação de Kardec mostrando que por conta da existência da reencarnação, muitos a rejeitam porque vai destruir o laço de família. Mas essa, mais uma vez, é uma abordagem material. Essa consideração refere-se ao fato das pessoas terem por visão a consanguinidade, a sangue do meu sangue. Então estabelece aí uma relação corporal e não admite-se que a ligação da construção do sentimento, da simpatia, da sintonia, da comunhão que as almas vão construindo a partir da convivência, aceitando-se, tolerando-se, aprendendo a se amar, a servir, a crescerem juntas, a passarem por experiências umas
se tornam verdadeiros amigos e amigas umas das outras, isso jamais se perde. Então, ao contrário, ao invés de destruir o laço, fortalece. Porque em cada experiência nós temos a oportunidade de nos aproximarmos um pouco mais e desfazermos, às vezes, ligações da perversidade, das conjunturas estabelecidas por interesses particulares, do egoísmo, das paixões e até crimes que fomos submetidos ou realizamos, e faz com que essa relação retorne ao palco terrestre numa nova relação de consanguinidade para aprendermos a amar. Então os Espíritos confirmam, ela os distende, ou seja, amplia os laços, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então nós estamos sempre nos aproximando uns dos outros, sempre estabelecendo reencontros com aqueles com os quais convivemos em corpos de personalidades diferentes, em papéis diferentes da consanguinidade da família. Então o corpo é apenas uma vestimenta transitória que estabelece relação para que haja essa compreensão, essa responsabilidade do cuidar, do desvelar-se pelo dever do papel a ser cumprido nesse corpo. E essa pessoa, ou essas pessoas que se aproximam de nós, são sempre pessoas com as quais nós já estivemos juntos. E de alguma forma estamos a caminho para aprender a amar. Subpergunta A. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. Então, Allan Kardec está colocando aqui a condição de defensor da ideia da rejeição, da reencarnação, para saber o que os espíritos vão dizer. É uma forma de testá-los. Ele, de forma astuta, perspicaz, com muita prudência, com muita pedagogia, ele coloca as questões para saber se os espíritos vão confirmar. Preste bem atenção nisso, você que está acompanhando os estudos da doutrina espírita. Em cada pergunta que Allan Kardec faz, existe essa perspectiva. E os espíritos vêm dar o seu parecer. É exato, mas essa importância assenta no orgulho, exatamente o que nós estávamos explicando. É a necessidade de firmar-se dentro de uma perspectiva social, julgando-se melhor uns dos que os outros. E isso provém do orgulho, porque, na verdade, essa relação da condição da genealogia estabelece concurso estritamente para o corpo. E o corpo é somente uma vestimenta transitória que não estabelece uma ligação definitiva entre as almas. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coroaria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então esse desenvolvimento da vaidade, essa exacerbação do orgulho, de promoção pessoal em função da categoria social transitória que se vai viver, ela é inexpressiva para o espírito. Pouco importa o valor. Não é isso que determina a saúde do espírito, o estado mental de equilíbrio, a verdadeira felicidade, a libertação real do espírito para a herança divina de que todos podemos adquirir.
Então, na verdade, isso é o resultado da visão estreita humana de estabelecer concurso exclusivamente pelo corpo. Então, os Espíritos confirmam aqui que busca primeiro o reino dos céus. Considera-se primeiro como espírito. Tudo mais lhe será acrescentado de forma natural, sem apego, sem escravização dos sentidos e com satisfação plena de viver a alegria cristã do Evangelho. Questão 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Avoengos significa ancestral, significa antepassado, que vem dos avós. Então, Kardec está perguntando, já que espírito não produz conexão familiar determinada de forma consanguínea pela reprodução, pela formação da família, então esse culto dos antepassados, a cultura, aos chamados o brasão da família, a veneração do que cada um foi, da sua personalidade, isso se torna uma situação funesta, ridícula? Ele responde de modo nenhum. Isso aqui é mais uma provocação de Kardec, porque ele está querendo ver se mesmo dentro da nossa infância espiritual, da nossa conexão com valores do corpo, se nós seríamos desconsiderados ou haveria uma espécie de intolerância ou rigidez ou regra para que não houvesse essa consideração natural e respeito pela consanguinidade. Porque não é porque o espírito é mais importante que o corpo que nós não vamos dar importância a essa relação. Então os espíritos não descartam esse valor que nós damos ao respeito, à herança, aos cuidados das relações pessoais e a importância de estarmos relacionados de alguma forma na Terra para estabelecer esse concurso. Então ele responde de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Então aqui nós estamos considerando espíritos que já ultrapassaram essa necessidade estreita de promoção através da representação social e se enxergam mais como espíritos. Já estão libertos disso. Não adianta nós ficarmos cultuando e valorizando determinados destaques sociais que o próprio espírito não apresenta essa propensão. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais para seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então essas relações pessoais que vão se alternando a cada nova existência corpórea, ora somos pais, ora somos filhos, ora somos irmãos, ora somos irmãs, ora esposo e esposa passam a ser pai e filho, mãe e filha, e as relações vão se estreitando, os laços do espírito vão se estabelecendo cada vez mais fortalecidos na comunhão, na consideração, no bem comum, no desprendimento do corpo e das coisas materiais para vivermos a mensagem libertadora do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Então, a cada ensejo, a cada retorno ao palco terrestre, nós temos uma nova personalidade, mas o espírito é o mesmo. Vamos continuar estudando e entendendo cada vez mais essas relações naturais da vida, as leis da natureza, onde todos estamos inseridos na herança do amor de Deus em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.